Cadê? Aqui. Não, não é essa aula. Deixa eu só fechar esse PowerPoint, porque não é essa aula aqui. Pronto. Só abrir aqui a aula, tá bom? Então a gente inicia. Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre distúrbios da hemostasia, falar sobre condições como condições hemorrágicas e trombose, e falar de alguns testes laboratoriais que avaliam a função da hemostasia. Então, primeiramente, a hemostasia... Deixa eu só aceitar o colega aqui. Vamos lá. Então, a hemostasia é um processo fisiológico dinâmico, né? É o processo que controla a viscosidade do sangue, controla o processo de ativação de plaquetas e também controla o sistema ativador da cascata de coagulação e também o sistema fibrinolítico, que é a degradação dessa cascata. Então, essa hemostasia, como ela é um equilíbrio dinâmico, ela está sendo sintetizada a todo momento substâncias procoagulantes e anticoagulantes. E essas substâncias também são degradadas a todo momento. Então, isso gera um equilíbrio, né? O sangue ele não vai ficar propenso à coagulação e também não vai ficar propenso a gerar hemorragia, por conta desse equilíbrio, por conta dessa produção equiparada dessas dois tipos de substâncias antagônicas. Então, essa hemostasia, que é um tipo de homeostasia, né, um equilíbrio, uma função fisiológica em equilíbrio, como a regulação da pressão arterial, a regulação da frequência cardíaca, a regulação da temperatura corporal, a hemostasia também é um processo homeostático. Então, ela tem a finalidade de evitar fenômenos opostos, fenômenos adversos, como, de um lado, a hemorragia, que é o extravasamento de sangue, quando o sangue ele fica muito líquido, com pouca plaqueta, com dificuldade de ativar a cascata. E evitar também o processo de coagulação, que é quando o sangue ele perde a fluidez e se transforma numa massa gelatinosa e perde também a capacidade de se movimentar e ser transportada pelo sangue. Então, estado normal, o indivíduo sadio, em estado não patológico, o sangue desse indivíduo ele tem uma consistência líquida, né? E com os elementos figurados livres dentro desse fluxo sanguíneo. Lembrando que os elementos figurados são as células do sangue. Então, as plaquetas elas tendem a não aderir na parede do vaso, porque a parede do vaso, as células internas do vaso, produzem substâncias anticoagulantes, como o óxido nítrico e as prostaciclinas. Então, isso
faz parte do mecanismo homeostático. Então, as células endoteliais vão liberar esses componentes, e além disso, as plaquetas, elas também tendem a não ir para a periferia do vaso sanguíneo, porque elas sofrem repulsão elétrica entre elas e as células endoteliais. Mas em processos patológicos, em que aquele tecido sofreu um traumatismo químico, físico, né, biológico, aqueles vasos sanguíneos sofrem, então, ruptura ou sofrem degeneração. E aí o que acontece? A cascata de coagulação é ativada, ocorre a síntese de filamentos de fibrina, que vão se entrelaçar e vão aderir às células do sangue, formando, então, um coágulo. Então, o processo de trombogênese, que é uma das etapas da hemostasia, é o processo ordenado e gradativo da interrupção da fluidez do sangue, para interromper o sangramento naquela região que sofreu o traumatismo. Essa trombogênese envolve vasoespasmo, ou seja, os vasos sanguíneos eles vão sofrer vasoconstrição, diminuindo assim o calibre interno, diminuindo então a vazão de sangue, para que ocorra uma perda diminuída de sangue durante esse processo. E esse processo é seguido, então, da ativação das plaquetas e formação de um tampão plaquetário. Várias plaquetas se unem ali e começam a ocupar o local daquele tecido que foi traumatizado, que foi lesionado. Essas plaquetas, então, elas vão ativar outros processos, como a formação da malha de fibrina e, consequentemente, a formação de um coágulo gelatinoso que tem maior força, mais resistência, né? E ela serve como uma medida provisória para impedir o extravasamento de sangue, tá? Mas esse coágulo, ele é importante ser produzido, mas ele precisa ser removido com o tempo, tá? Esse coágulo, ele é uma medida provisória, porque à medida que o tecido vai sendo cicatrizado, esse coágulo, então, ele vai dar espaço ao tecido de cicatrização. E aí vou dar dois exemplos para vocês entenderem melhor. Primeiro, vamos comparar o estado hemorrágico com um cano, né, de água rompido. É bem parecido. Então, quando o cano de água se rompe na casa de vocês, o que é que a gente faz? A gente tenta primeiro dar um paliativo para impedir que a casa se inunde. Então, o que é que a gente faz? A gente pega uma sacola, coloca no orifício do cano, né? Passa uma liga ali, para dar tempo de você chamar um encanador, para que ele faça um serviço, né, duradouro. Então, esse processo paliativo que você faz, impedindo ali a perda de água, né, para evitar a inundação da sua casa, é semelhante ao que acontece na coagulação do sangue. Então, aquele paliativo é para impedir, né, porque o processo de reparo tecidual, ele demora, às vezes, até meses para acontecer, para ser finalizado. Mas, se o sangue ficar sendo extravasado por meses, a pessoa vai sofrer uma hemorragia intensa, uma anemia profunda e pode, inclusive, levar a óbito. Tá? Então, esse processo de coagulação, ele é um paliativo para depois o tecido ele sofrer regeneração e esse coágulo, então, vai dar espaço para esse tecido regenerativo. Um exemplo bem prático, né, dessa hemostasia, que todo mundo já presenciou, já viveu esse processo. Quem nunca levou uma queda, né, geralmente de joelho no asfalto e tirou aquela lasca do joelho, e aí começou a sair aquela salmourazinha, né, aquele líquido transparente, que é uma proteína da cascata de coagulação, é um chamado de tromboplastina, ela que vai induzir a cascata de coagulação e estimular a coagulação do sangue. Inclusive, a gente vai usar essa substância em laboratório para fazer o teste de protrombina, tempo de protrombina. E
O que acontece? Depois, o sangue que extravasou naquele ferimento, ele resseca e forma a casquinha de ferida. Então, aquela casquinha de ferida nada mais é do que um coágulo sanguíneo ressecado. Se você não ficar retirando aquela casquinha de ferida, que é o errado, né? Porque o corpo ele gasta muita energia para formar aquela proteção. Se você não remover, com o tempo vai formar um tecido cicatricial embaixo da casquinha de ferida. E ela vai se destacando sozinha. Ela vai cair sozinha à medida que o tecido cicatricial se forma. Tá? Se você tiver paciência, aquela casquinha de ferida vai sair por conta própria. Mas se você tentar remover, você vai novamente gerar uma nova lesão, uma nova agressão. Vai induzir a coagulação de novo. E por aí vai. Então, a etapa final do processo de trombogênese envolve a formação, o coágulo foi formado, a malha de fibrina foi formada, e a etapa final da trombogênese é a degradação dessa malha de fibrina, a dissolução do coágulo. Então, o coágulo ele é feito, mas alguns minutos depois, isso dentro do corpo, esse coágulo ele precisa ser removido para dar espaço ao processo de cicatrização. Então, entra em ação algumas proteínas que degradam a malha de fibrina, chamada de proteínas fibrinolíticas. Né? E aí, à medida que esse coágulo ele vai sendo quebrado, a malha de fibrina libera alguns pedaços. E um desses fragmentos, a gente faz doseamento no laboratório, que vocês já devem ter ouvido falar, mas talvez vocês não saibam que é um pedaço da malha de fibrina. Ele é chamado de dímero D, ou D-dímero, e ele funciona como um marcador laboratorial de que tem algum coágulo sendo dissolvido. E esse dímero D ele está muito elevado em indivíduos que sofreram um infarto agudo do miocárdio, ou sofreram um acidente vascular encefálico, ou que sofreram uma trombose, né? Pode ser uma venosa profunda, uma tromboembolia pulmonar, ou uma trombose de vasos periféricos. Mas se tem dímero D elevado, quer dizer que tem algum coágulo sendo desfeito, um coágulo em etapa de fibrinólise. Então, esse processo de formação do tombo do coágulo envolve várias proteínas, como o fator de von Willebrand, que é uma espécie de proteína que funciona como cola para aderir às plaquetas. Pacientes que têm a doença genética de von Willebrand, eles têm dificuldade de coagular o sangue, eles têm uma doença hemorrágica genética. Esse processo de coagulação também exige várias proteínas da cascata de coagulação. Muitas delas são sintetizadas pelo fígado, utilizando a vitamina K como matéria-prima. Então, várias proteínas da cascata de coagulação são sintetizadas dependendo da vitamina K. Professor, então é por isso que quando a pessoa vai fazer uma cirurgia de grande porte, ele faz vários exames para avaliar a hemostasia, né? Faz o coagulograma completo e também faz o doseamento de vitamina K. Isso é verdade? Sim, porque se a vitamina K estiver baixa, o paciente tem dificuldade de coagular o sangue. Ele pode ter uma hemorragia na mesa de cirurgia e virar óbito. Tá? Então, os testes laboratoriais que são utilizados para avaliar o risco cirúrgico compõem do coagulograma completo, né? O doseamento de plaquetas e também doseamento de vitamina K e outros testes como prova do laço, tempo de sangramento e outros que são bem fáceis que a gente vai, inclusive, fazer no estágio. Então, a gente viu nas aulas anteriores que as plaquetas elas são produzidas na medula óssea, né, através da diferenciação do megacariócito. Mas o que poucos sabem é que as plaquetas também podem ser, quase a metade das plaquetas são sintetizadas nos megacariócitos encontrados nos pulmões, né, onde essas células gigantes elas sofrem fragmentação e dão origem às plaquetas. Vamos falar um pouquinho dessa célula, né, que é bem renegada, né, pelo fato dela ser a menor célula do sangue, não ter núcleo. Às vezes a gente subestima o poder, né, e a importância que as plaquetas possuem.
Então, as plaquetas, elas são células discoides, encontradas, esse formato é encontrado nas plaquetas em repouso, tá? Essas plaquetas, elas mudam de formato quando elas se ativam. Elas têm um tamanho de 1 a 4 micrômetros, lembrando que a hemácia tem mais ou menos 7 micrômetros de tamanho. Ela vive de 8 a 10 dias, então a medula óssea precisa estar constantemente produzindo plaquetas para repor as plaquetas que estão envelhecendo e estão sendo removidas da circulação. A função da plaqueta, as principais é hemostasia e coagulação, mas as plaquetas também participam do mecanismo imunológico. Elas têm receptores de superfície que reconhecem patógenos. Elas participam da imunidade inata também. Tanto pela produção do coágulo, né, que o coágulo, além de ser um mecanismo de proteção contra a hemorragia, mas ela também é um mecanismo de proteção imune, porque aquele sangue coagulado, ele acaba aprisionando um monte de micro-organismos no seu interior e impede, né, que novas bactérias penetrem a lesão tecidual e chegue a causar mais infecções. Elas não possuem núcleo, o citoplasma é azul claro, e elas têm dois tipos de grânulos básicos, os grânulos alfa, que são ricos em proteínas adesivas, e os grânulos denso, que são ricos em substâncias ativadoras de plaquetas. E aí nós temos exemplo dessas células aí, as plaquetas que nós acabamos de falar. Então, do que é constituída, então, uma plaqueta? Ela, apesar de ser pequena, ela tem vários constituintes, como, por exemplo, proteínas contráteis, que são responsáveis pela mudança do formato dessa plaqueta de discoide para esférico ou espalhadas, dependendo do processo em que ela está envolvida. Proteínas como actina e miosina fazem essa alteração do citoesqueleto e mudam o formato da plaqueta. Então, aqui nós temos uma plaqueta espalhada, quando ela está aderida à matriz trombogênica, geralmente o colágeno do vaso sanguíneo que foi lesionado. Nós temos os grânulos alfa, que são substâncias adesivas, os grânulos denso, e também nós temos as proteínas de superfície que fazem a ligação entre várias plaquetas, como a integrina alfa-2b beta-3, ou essa integrina também pode ser chamada de glicoproteína GP2B3A. Ela faz a ligação entre plaquetas através de uma ponte de fibrinogênio. Então, só para defender um pouquinho as plaquetas, nós vamos ver aqui vários mecanismos fisiopatológicos em que a plaqueta está envolvida. Então, ela participa da defesa do hospedeiro, auxiliando fagocitose, internalização de vírus e bactérias, por isso que algumas infecções causam hipercoagulabilidade e outras infecções causam hemorragia, porque interfere na hemostasia. Ela participa do processo de destruição bacteriana e também libera proteínas plaquetárias que são microbicidas, além de produzir o ânion radical superóxido. As plaquetas também, elas participam do processo de biologia tumoral, auxiliando o crescimento tumoral e, inclusive, na metástase das células. O que acontece? As células metastáticas, para elas conseguirem sobreviver na corrente sanguínea e não serem atacadas pelas células de defesa, o que é que elas precisam fazer? Elas precisam interagir com plaquetas, as plaquetas, então, vão aderir à superfície dessas células tumorais e vão impedir o reconhecimento das células, das células tumorais pelas células de defesa. Então, se não ocorrer essa interação célula neoplásica e plaqueta, muito provavelmente essas células neoplásicas elas vão ser destruídas pelas células NK e pelos linfócitos TCD8. Então, elas estão envolvidas nesse processo de crescimento, morte e metástase tumoral.
além dela participar do processo de manutenção e regulação do glandinas. Até aí tudo bem, pessoal? Estão conseguindo me ouvir, conseguindo me ver, acompanhar direitinho? Estou falando muito rápido? Não, tá bom, professor. Tá dando para acompanhar? Se eu estiver falando muito rápido ou se surgir alguma dúvida, por favor, podem me interromper no momento que vocês quiserem. Marla, pode falar. Você levantou a mão, Marla. Pode falar. Marla? Então foi sem querer. Então, se teu microfone não tiver ruim, tu pode escrever lá no chat que eu dou uma olhada na mensagem, tá bom? Ou então, me interromper mais tarde quando a dúvida surgir. Fique à vontade. Então, as células plaquetárias, as plaquetas, elas também participam do processo inflamatório, né? De doenças inflamatórias, como as placas de gordura, né, nos vasos sanguíneos, a aterosclerose. Participam também do mecanismo fisiopatológico da asma alérgica, de doença renal, e também fazem a quimiotaxia de células de defesa para o local da lesão, e também interagem com os leucócitos durante o processo inflamatório. Mas, dessas funções todas, a que ganha mais destaque é a hemostasia e trombose, onde as plaquetas participam de processos como adesão plaquetária, na região lesionada, o espalhamento plaquetário, né, a ativação plaquetária e a liberação de substâncias pró-coagulantes, e também a retração do coágulo e o reparo tecidual. A gente vai fazer também um teste laboratorial de retração do coágulo. E quanto mais evidente for essa retração do coágulo, mais comprometidas estarão as plaquetas, mais responsivas estarão as plaquetas. Pacientes que têm uma retração do coágulo muito baixa, eles têm um mau funcionamento das plaquetas ou eles têm poucas plaquetas na corrente sanguínea. É um teste bem simples de se fazer. Então, vamos falar de alterações dos níveis de plaquetas na corrente sanguínea. Um deles é a trombocitose, que é o aumento de plaquetas na corrente sanguínea. A trombocitose, ela pode ser causada por uma condição primária ou clonal, uma mutação genética, como, por exemplo, na trombocitopenia essencial, né? Essa trombocitose primária ou clonal é um defeito genético que causa aumento de plaquetas. A polissemia vera, mielofibrose e a leucemia mielocítica crônica. Mas pode ser uma condição secundária, ou seja, existe uma doença que, em consequência dessa doença, né, dessa condição, eleva-se a quantidade de plaquetas na corrente sanguínea, chamada de secundária ou reativa. Situações contínuas, como a deficiência do ferro, faz com que a quantidade de plaquetas aumentem. E aí é uma informação bem importante. Por que que indivíduos que têm deficiência de ferro grave, eles vão ter aumento de plaqueta? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver. Porque as plaquetas e as hemácias, elas são originadas de uma célula-tronco comum, chamado de BFU, ou unidade formadora de explosão, né? Burst Formation Unit. E o que significa essa BFU? Por que ela tem esse nome de BFU, já que as outras são CFU, né? Unidades formadoras de colônia. Por que essa é de explosão? Porque essa célula tronco, que dá origem às hemácias e plaquetas, elas se multiplicam de forma muito rápida. A gente chama de mitose explosiva. Por que elas se multiplicam muito rápido? Porque elas vão dar origem aos dois grupos de células mais abundantes do sangue, as hemácias e as plaquetas.
Então, como elas se multiplicam muito rápido, se eu tiver algum problema na produção de hemácia e essas células vão continuar se multiplicando, elas precisam se amadurecer para outro lugar. Então, se o paciente tem anemia ferropriva, ele vai ter dificuldade de sintetizar hemácia por causa da carência do ferro. Ele vai ter dificuldade de sintetizar hemácia porque não tem ferro para sintetizar hemoglobina. Então, para onde que essa BFU vai? Ela vai desviar a sua maturação para a plaqueta. E aí o paciente ele pode apresentar uma trombocitose reativa ou secundária a uma anemia ferropriva. Então, a inflamação aguda e crônica também gera aumento de plaquetas, porque o processo inflamatório envolve plaquetas. Então, a medula óssea vai produzir mais plaquetas que o normal. Doenças infecciosas também geram aumento de plaquetas. A esplenectomia também, porque o baço, ele é um órgão muito versátil, apesar de ser um órgão não essencial. Você consegue sobreviver sem ele, tá? Lógico, vai ter alguns impactos na tua saúde, mas, resumindo, você consegue viver sem o baço. Mas o baço, ele é um órgão linfóide. Ele armazena células de defesa, armazena plaqueta e armazena hemácia. Então, se você remove o baço, não vai ter onde se armazenar essas células e elas vão ficar todas na corrente sanguínea. E aí acaba aumentando o contingente de plaquetas na circulação. Não só plaquetas, mas hemácias e leucócitos também. O paciente que tem lesão tecidual, ele também pode ter uma trombocitose, porque o processo inflamatório estimula as plaquetas, a produção de plaquetas, principalmente a produção de interferon gama, interleucina alfa e fator de necrose tumoral, que são sintetizadas pelos macrófagos. Algumas condições de reação a medicamentos e algumas neoplasias. Então, essa trombocitose secundária, ela pode ser também transitória, como no caso de hemorragia aguda. O paciente tem hemorragia, a quantidade de plaquetas vai aumentar, porque o paciente está com hemorragia, né? As plaquetas que estavam armazenadas no baço se desprendem, caem na corrente sanguínea e vão auxiliar aquele processo de hemostasia na lesão. Ou então, através da atividade física, a adrenalina, ela pode mobilizar células para o sangue. Então, a atividade física intensa altera os níveis de células do sangue. É uma alteração fisiológica. Por isso que quando o paciente vai fazer exame laboratorial, ele precisa se abster de atividade física por pelo menos 2 dias, porque ele pode alterar alguns exames laboratoriais, um deles é o hemograma. E a trombocitose, ela pode ser hereditária ou familiar, como, por exemplo, a mutação do gene MPL ou do gene que transcreve e traduz a trombopoietina, o hormônio que regula a produção de plaqueta. Já a redução de plaquetas, elas podem ser causadas por condições congênitas, como a síndrome de Bernard-Soulier, trombocitopenia decorrente da mutação do gene MYH9 e a síndrome de Wistock-Aldrich. Elas também podem ser trombocitopenias adquiridas, que você não nasce com ela, mas você pode adquirir com o tempo. Elas podem ser causadas pelo aumento de consumo, ou seja, você tem pouca plaqueta no sangue porque boa parte das plaquetas que estavam no sangue foram consumidas para conter uma infecção ou uma hemorragia. Esse aumento de consumo pode ser influenciado por condições imunológicas, como púrpura trombocitopênica idiopática, púrpura trombocitopênica trombótica, púrpura pós-transfusional, induzida por substâncias estranhas, infecções virais, como citomegalovírus humanos, Epstein-Barr, hepatite C, HIV, e também o uso de heparina e infecções por plasmódio falciparum. Algumas condições que não estão relacionadas diretamente com a ativação do sistema imunológico, ou seja, uma trombocitopenia inicial, em condições iniciais de ativação, de reconhecimento de xenobióticos, infecções iniciais
de vírus, né, como citomegalovírus, Epstein-Barr, hepatite C e HIV, né, quando o indivíduo tem essa infecção, mas ele ainda não produziu anticorpos para esses vírus. Também em infecções por malária, né, ou por plasmodium falciparum, púrpura trombocitopênica trombótica, síndrome hemolítico urêmica. Essa síndrome hemolítico urêmica, ela pode ser causada por infecções bacterianas, como a Shigella, que produz a chigotoxina. E condições de coagulação intravascular disseminada, conhecida pela sigla CIVD. Ou essa trombocitopenia não está relacionada ao aumento de consumo, ou seja, o paciente não tem pouca plaqueta porque essas plaquetas estão sendo consumidas. Ele tem pouca plaqueta na corrente sanguínea porque a medula está produzindo pouco. Pode ser causada por neoplasias infiltrativas da medula, um tipo de câncer que migrou para a medula, infiltrou e está prejudicando a produção de células, inclusive de plaquetas. Ou pode ser neoplasias da própria medula, ou intoxicações, né? Um exemplo de xenobiótico que causa diminuição de plaqueta por intoxicar a medula é um antibiótico chamado de clorafenicol, né? O clorafenicol, ele gera redução de plaqueta. Alguns vírus também podem diminuir a produção plaquetária da medula óssea. E também baixos níveis de ácido fólico e vitamina B12, como eu já expliquei nas aulas anteriores, essas vitaminas são importantes para a mitose das células. E carência dessas vitaminas implicam numa baixa mitose de células e acabam repercutindo na baixa produção de células do sangue, tanto anemia, gerando redução de hemácias, de plaquetas e de leucócitos. Nós temos também condições de pseudotrombocitopenias, onde as plaquetas estão em pouca quantidade no sangue, não porque o indivíduo tem pouca plaqueta, mas porque elas se deslocaram para outras regiões. Armazena mais plaqueta que o normal, e aí, ao retirar as plaquetas do sangue, o sangue fica carente de plaquetas. Ou quando o indivíduo tem uma diluição plaquetária, tem líquido demais no sangue, no caso do edema gestacional. Ou pode ser condições artefatuais criadas em laboratórios, como a agregação plaquetária causada pela coleta com EDTA, ou satelitismo plaquetário, ou o aumento do tamanho das plaquetas, como as macroplaquetas e plaquetas gigantes, ou algumas condições de erros pré-analíticos. Aqui nós temos alguns exemplos de alteração na série plaquetária, como as macroplaquetas. São plaquetas de tamanho aumentado, só que o seu tamanho não ultrapassa o tamanho da hemácia. Quando essas plaquetas têm um tamanho aumentado e o seu tamanho ultrapassa o de uma hemácia, ela é chamada de plaqueta gigante. Nós temos também aí as plaquetas que se aderem ao neutrófilo em alguns pacientes quando são coletados com EDTA, condição chamada de satelitismo plaquetário. E agregados plaquetários. Isso pode ser causado por uma coleta mal feita, uma coleta traumática demais, ou uma baixa relação de anticoagulante para um volume elevado de sangue. Então, essa anticoagulação fica ineficiente e esse sangue pode coagular. É novamente uma figura de satelitismo plaquetário. Então, vamos falar agora da hemostasia propriamente dita. A hemostasia é dividida em 5 fases, tá? A primeira fase é a fase vascular, onde ocorre uma vasoconstrição inicial para impedir a perda excessiva de sangue. Parafraseando aí o exemplo do encanamento estourado, é quando você tenta diminuir o calibre do cano, colocando o dedo no orifício gerado pela lesão do cano. Você coloca ali
tenta diminuir, tenta dobrar o cano para impedir a perda de água. Os vasos sanguíneos, eles geram vasoconstrição para reduzir a vazão de sangue naquele lugar e impedir a hemostasia. Segunda etapa é a formação do tampão plaquetário. As plaquetas, elas são atraídas para aquela região lesionada, porque quando o vaso sanguíneo se rompe, a camada subendotelial fica exposta, e essa camada ela é rica em colágeno, e os colágenos atraem as plaquetas, a fibra colágena. E essas plaquetas se aderem na superfície do colágeno, se espalham e se ativam. E como resultado final, há uma formação de empilhamentos de plaquetas ali naquela lesão, formando o tampão plaquetário. Depois que esse tampão plaquetário se forma, a plaqueta libera substâncias ativadoras da cascata de coagulação. E aí entra em ação as reações proteolíticas da cascata de coagulação, que tem como finalidade formar a malha de fibrina e envolver aquelas células do sangue juntamente com o tampão plaquetário e gerar uma obstrução do vaso lesionado mais forte. Depois esse coágulo ele vai sofrer retração. Por que ele sofre retração? O coágulo, quando ele é formado, né, ele está ali nas bordas do ferimento. Forma o coágulo. E aí, quando esse coágulo ele sofre retração, ele vai aproximando as bordas do ferimento. E aí eu sempre falo para os meus alunos, o coágulo retraído, ele é semelhante a uma sutura. É uma sutura natural. Quando você tem um ferimento de grande extensão no teu corpo, você vai ao posto de saúde para que aquele ferimento seja suturado. Para que serve a sutura? Para duas coisas. Impedir uma infecção, né, porque em vez do corte estar aberto, ele vai ser fechado. Consequentemente, ao impedir, né, você fechar a lesão, a cicatrização fica mais rápida, porque a área a ser reparada fica menor. Quando o ferimento está aberto, a área a ser reparada é bem maior. Então, são essas duas funções da sutura. Aproximar as bordas do ferimento, né, e melhorar, agilizar o processo de cicatrização. É basicamente isso que o coágulo faz. Quando o ferimento se forma, aquele coágulo é formado no meio das bordas, e quando o coágulo retrai de tamanho, ele vai aproximando as bordas e melhora a coagulação, ou a cicatrização. Depois que esse coágulo se forma, ele precisa ser desmanchado, dissolvido, para dar espaço, então, ao tecido cicatricial. Então, do lado aí nós temos um ciclo que é chamado de tríade de Virchow, que são condições que podem desencadear um processo de coagulação. Virchow foi um médico, se não me engano, russo, que estudou um dos primeiros que estudou a hemostasia, e ele chegou à conclusão de que a trombose, a coagulação, ela pode ser causada por três condições: ou uma lesão no vaso sanguíneo, que vai induzir a formação do coágulo, ou uma alteração no fluxo sanguíneo, que também pode gerar uma trombose, ou um estado de hipercoagulabilidade. Lembrando que esses fenômenos eles podem se intercalar entre si. Ou seja, a lesão endotelial ela pode induzir um quadro de hipercoagulabilidade e também gerar trombose. Ou um fluxo anormal de sangue pode gerar uma lesão endotelial ou gerar um estado de hipercoagulabilidade e também gerar a formação de um coágulo. Então, a primeira etapa da hemostasia é o espasmo vascular. Ocorre uma constrição do vaso sanguíneo e tem por finalidade diminuir aquele fluxo de sangue e reduzir a perda de sangue imediatamente após a lesão. É um evento transitório que habitualmente demora menos de um minuto e é desencadeado pela lesão que libera substâncias vasoconstritoras, como, por exemplo,
respostas nervosas, né, terminações nervosas livres que reconhecem a lesão e gera um estímulo na musculatura lisa do vaso que gera vasoconstrição. E também a liberação de tromboxano A2, que é um tipo de prostaglandina que é liberada pelas plaquetas e também promove a vasoconstrição. Existe uma outra substância que é a prostaciclina, que ela, como eu já falei, ela é liberada pelas células internas do vaso sanguíneo quando o vaso sanguíneo está normal, saudável, e ele vai impedir a coagulação de sangue. Mas quando esse vaso sanguíneo é lesionado, é então inibida a produção de prostaciclina e estimulada a produção de tromboxano. Então, a trombogênese é a segunda linha de defesa do processo de hemostasia e é iniciado quando as plaquetas entram em contato com aquele colágeno exposto da parede vascular. Então, pequenas lesões geram um tampão plaquetário e esse tampão plaquetário por si só é suficiente para fechar a lesão, como, por exemplo, picadas de agulha. Mas quando a lesão é maior, é necessário ativar outras etapas da hemostasia, como a cascata de coagulação, para que ocorra o estancamento do sangue. A trombopoiese, né, ela é controlada, que é o processo de produção de plaquetas, é controlada por uma proteína chamada de trombopoietina. E ela vai induzir o amadurecimento dos megacariócitos e produzir plaquetas. Essa trombopoietina, ela é sintetizada majoritariamente no fígado, cerca de 90%, e os outros 10% nos rins, músculo liso e na própria medula óssea. Como a gente já falou, as plaquetas têm dois tipos de grânulos, alfa e denso. Os grânulos alfa são ricos em substâncias adesivas, como selectina P, fator de von Willebrand e algumas proteínas da cascata, como fator 5 e 8, além de fator de crescimento. Esse fator de crescimento derivado de plaquetas, ele auxilia no processo de cicatrização. Esse fator de crescimento derivado de plaquetas que vai estimular o crescimento de novos vasos sanguíneos para compor aquele tecido que está sendo reparado. Já os grânulos densos, que contêm substâncias indutoras da ativação plaquetária, como ADP, ATP, cálcio, histamina, serotonina, epinefrina, que vão ativar novas plaquetas e também gerar vasoconstrição. Então, aqui nós temos um esqueminha para resumir essa etapa de formação do tampão plaquetário. Então, aqui nós temos uma representação de uma luz de um vaso. Internamente, nós temos uma camada de células achatadas, chamada de células endoteliais. A segunda camada, de dentro para fora, é uma camada rica em tecido conjuntivo, com fibras colágenas e elastina, que dão flexibilidade ao vaso. Mais externamente, nós temos as células musculares lisas e depois a túnica adventícia, uma membrana serosa externa. Aqui no meio passa o sangue, né, na luz do vaso. Quando o vaso sanguíneo está normal, as células endoteliais produzem prostaciclina e óxido nítrico, que são substâncias que inibem a ativação plaquetária, para impedir uma coagulação inespecífica. Mas quando ocorre uma ruptura do vaso, a camada subendotelial, rica em colágeno, é exposta, atraindo plaquetas para aquele local da lesão. Então, o colágeno exposto faz com que as plaquetas se liguem a ele através da sua atração. E as plaquetas também têm receptores para colágeno, GP4.
Depois que essas plaquetas se aderem, elas vão sofrer alteração do seu formato e liberar os seus grânulos. Esses grânulos, então, ricos em substâncias ativadoras, vão atrair mais plaquetas para aquela lesão. E elas vão começar a se empilhar. Depois, as plaquetas vão começar a se agregar. E aí existe uma pequena diferença de conceito. Adesão plaquetária e agregação plaquetária. A adesão plaquetária é quando a plaqueta adere no colágeno. Isso é adesão, é a interação plaqueta-colágeno. Já a agregação plaquetária é a interação de uma plaqueta com outra plaqueta. Então, quando ocorre o empilhamento de plaquetas, plaquetas interagindo com outras plaquetas, isso é agregação plaquetária. A terceira etapa... Oi? No tampão temporário acontece a agregação, é? Como? No tampão temporário que as plaquetas fazem, acontece a agregação ou a adesão? Primeiro a adesão e depois a agregação. Primeiro as plaquetas se atraem e se ligam ao colágeno, depois elas liberam os fatores ativadores de plaqueta e as outras plaquetas começam a se aderir, né, se agregar em cima daquelas que já estão aderidas. Então, primeiro a adesão, depois a agregação. E aí depois, quando forma aquele montoado de plaquetas, elas começam a liberar também substâncias ativadoras da cascata de coagulação. Então, percebam que a plaqueta ela participa de todos os processos, desde a vasoconstrição, liberando o tromboxano, né, passando pela formação do tampão plaquetário e também iniciando o processo de ativação da cascata. Tá bom? E elas também vão participar da última etapa, que é a etapa da penúltima, que é a retração do coágulo, e a última, que é a fibrinólise. Tranquilo, Davi? Tranquilo, professor. Ótimo. Tá dando para entender, pessoal? Sim? Eu sei que muito do que eu estou falando aqui vocês já estudaram, mas eu estou querendo acrescentar algumas informações. Tá bom? Se tiver um pouquinho complexo, vocês podem me interromper, podem fazer as suas perguntas, que eu vou ter todo o prazer de responder. Certo? Então, a terceira etapa da coagulação, da hemostasia, é a formação, a ativação da cascata de coagulação. Então, nessa terceira etapa, vai ocorrer a transformação do fibrinogênio, que é aquela proteína encontrada no plasma, na parte líquida do sangue, e esse fibrinogênio vai sofrer polimerização, ele vai se ligar com várias moléculas de fibrinogênio e dar origem a uma malha, né? Um cordão de proteínas que vai funcionar como uma espécie de rede que vai envolver aquele coágulo e impedir que aquele coágulo se desmanche. Então, os filamentos de fibrina insolúvel, eles vão formar uma rede que vai unir todas as células do sangue. As plaquetas já estão lá no tampão plaquetário, mas o coágulo vai envolver também hemácias e leucócitos. Tanto é, professor, mas envolve hemácia, lógico. Quando você olha o coágulo de sangue, ele é de que cor? É vermelho. Tem hemácia ali também. Tá? Então, todas as células do sangue vão sofrer envolvimento por essa malha de fibrina. Esse processo ele é controlado por substâncias que promovem a coagulação, são chamadas de fatores procoagulantes, e substâncias que inibem a coagulação, chamadas de substâncias anticoagulantes. Essas reações, elas acontecem na parte líquida do sangue. Inicialmente, os fatores da cascata são encontrados no plasma na forma inativada. E aí, a primeira proteína, ela vai sofrer uma quebra pela ação do próprio colágeno. Então, o fator 12 na via intrínseca, ele sofre quebra por interação com o colágeno. Então, esse fator 12, ele é quebrado ao meio,
E um dos pedaços que é formado por essa quebra é chamado de fator 12 ativado. E aí esse fator 12 ativado, ele se transforma numa enzima proteolítica, que vai quebrar outra proteína, que vai ser a proteína 11. Então, o 12 ativado corta a proteína 11, que dá origem ao 11 ativado, que vai cortar a proteína 10, ou 9, perdão, depois a 8, e depois vai cortar a 10, tá? Então, por isso que é chamado de reação proteolítica em cascata, porque uma proteína sofre lise, que dá origem a uma proteína ativada, que vai cortar outra, que vai dar origem a uma proteína ativada, que vai cortar outra, e assim sucessivamente, dando um efeito em cascata. Os fatores procoagulantes, como eu falei, eles são inativados e eles só se ativam em decorrência de lesões, né? Então, eu falei aí que o colágeno exposto, ele ativa a via intrínseca, e a via externa, a via extrínseca, ela é ativada por uma proteína que o tecido libera quando sofre lesão. Todo tecido lesionado libera essa proteína chamada de tromboplastina. E nada mais é do que aquela proteína transparente que é liberada naquele ferimento que você cai e se arranha, libera uma salmourazinha transparente. Ou então, quando você tenta espremer uma espinha e não sai nada, só um líquidozinho intersticial, aquele líquido ele é rico em tromboplastina e ele também estimula a coagulação do sangue. Então, essas proteínas da cascata, elas são encontradas originalmente inativadas para impedir que essa cascata se ative do nada, gerando coagulações maciças e disseminadas no corpo. Então, esse processo impede anormalidades quando os fatores estão deficientes ou condições levam a uma ativação inapropriada. A maioria das proteínas da cascata, elas são sintetizadas no fígado, utilizando a vitamina K como matéria-prima. Então, quais são as proteínas da cascata de coagulação que são originadas pela metabolização da vitamina K? Não só proteínas de cascata, mas também proteínas inflamatórias. Exemplo, nós temos aí o fator 2 da cascata, o fator 7, fator 9, fator 10, a protrombina e a proteína C reativa, que é uma proteína inflamatória. O cálcio, ele é o fator 4, e ele é necessário em quase todas as etapas do processo de coagulação. Por isso que a maioria das substâncias anticoagulantes são substâncias que se ligam ao cálcio, indisponibilizando esse cálcio para ser utilizado nas reações de coagulação. É um exemplo, o EDTA é um sal que se liga ao cálcio do sangue e impede a coagulação. O citrato de sódio também é uma substância que se liga ao cálcio, impedindo a utilização do cálcio na coagulação. O fluoreto também. Professor, e a heparina? A heparina não. A heparina ela é uma substância antiagregante plaquetário, porque ela vai potencializar o efeito de uma outra proteína chamada de antitrombina. E a antitrombina, ela bloqueia a trombina, que é uma proteína muito importante da cascata. Tá? Então, por exemplo, olha como é interessante, falando um pouquinho sobre anticoagulantes. Como que é o saber popular, né? No interior, quando as pessoas vão preparar aquela famosa galinha ao molho pardo, elas têm um conhecimento empírico para evitar a coagulação do sangue da galinha. Eles cortam, decapitam a galinha, colocam o sangue no recipiente e colocam umas gotinhas de limão, né? Ou de vinagre. Por quê? Porque o limão tem ácido cítrico, né? E esse ácido cítrico, ele se liga ao cálcio.
Inclusive, o sal desse ácido cítrico é o citrato de sódio, que é um anticoagulante, utilizado nos exames de coagulação. Então, é um saber popular, né? O ácido acético também, ele se liga ao cálcio e impede também o uso desse cálcio na cascata de coagulação. Por isso que o sangue ele fica incoagulável. E quando você quer que o sangue coagule mais rápido, né? Os meninos aí, somente quem gosta de jogar bola, sabe. Você está jogando bola, principalmente no asfalto, aquela pelada, chuta o asfalto e, né, arranca ali um pedaço do dedão. É complicado demais. Não é? E aí, qual o saber popular que a gente tem? Joga areia, né? Isso é verdade. O dióxido de silício, não é? Só que é perigoso porque a areia pode estar contaminada e causar infecção. Mas o dióxido de silício, ele é utilizado em laboratório para fazer, ele é uma substância indutora da coagulação. Aquele tubinho da tampa vermelha, em que o sangue coagula mais rápido, ele tem borrifado na parede dele um pó de dióxido de silício, que nada mais é do que areia moída. Professor, mas minha avó usa borra de café, também funciona, né? E outras substâncias. Mas a mais conhecida aí é a areia, né? E a borra de café. Então, quem nunca jogou bola e nunca jogou areia num ferimento não é jogador raiz, né? Então, são esses saberes populares que acabam, né, enriquecendo o nosso conhecimento e acaba sendo levado para o laboratório. Então, a inativação de íons cálcio é através do uso de quelantes, que são os anticoagulantes, impedem a coagulação do sangue quando ele é removido do corpo. Aí os mais famosos, né, os queridinhos, citrato de sódio, o EDTA, que é utilizado no hemograma, o fluoreto de sódio, que é utilizado na glicemia e também nos testes toxicológicos. O fluoreto de sódio, ele é melhor porque, além dele impedir a coagulação, ele também impede o consumo da glicose e também o consumo na verdade, ele impede o metabolismo celular, tá? Então, por isso que você utiliza o fluoreto de sódio para fazer o doseamento de glicose. Porque se você coleta o sangue do paciente, aquelas células que estão no sangue, elas vão continuar consumindo a glicose no sangue. E vai diminuir a glicemia quanto mais demorar para você fazer a análise. Por isso que é utilizado o fluoreto de sódio, que bloqueia o metabolismo das células. E também nos testes toxicológicos, né, para fazer identificação de narcóticos ou substâncias, venenos, no caso de indivíduos que foram assassinados ou sofreram tentativas de assassinato. Por quê? Porque essas drogas, elas são metabolizadas e são eliminadas do corpo. Então, quando você coleta o material, para evitar que aquela concentração caia ou desapareça pelo metabolismo das células, você também utiliza o fluoreto de sódio. Então, aqui nós temos um esqueminha que mostra a cascata de coagulação. Ela é dividida didaticamente em dois braços, a via intrínseca e a via extrínseca. Mas não se enganem, as duas funcionam ao mesmo tempo, tá? Ela é dividida didaticamente só para a gente entender melhor, mas uma depende da outra, tá? A via extrínseca, ela é mais rápida, mas ela não é tão forte. A via intrínseca, ela é mais lenta, mas ela é muito mais eficaz. Sabe com o que eu comparo essa via extrínseca e intrínseca? A imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata, ela é quase que instantânea, mas ela não é tão eficaz. Mas ela é importante porque ela impede a proliferação inicial do patógeno, impede que esses patógenos se disseminem. Então, a mesma coisa a via extrínseca, ela age rapidamente para evitar aquela perda de sangue inicial. Apesar dela não ser tão eficaz, mas dá tempo da via intrínseca ir se ativando e reforçar o seu efeito. A via intrínseca, ela é ativada pelo contato do fator 12 com o colágeno, que foi exposto através do dano dos vasos sanguíneos.
Aí o colágeno corta o fator 12, e aí um pedaço do fator 12 se transforma em fator 12 ativado, que corta o fator 11 na presença de cálcio, que se transforma em fator 11 ativado, que corta o fator 9, juntamente com o cálcio, vai dar origem ao fator 9 ativado, que se junta com o 8, que corta o 10, e aí vai. A via extrínseca, ela é ativada pelo aquele fator tecidual, o fator que o tecido libera quando sofre lesão, que é a tromboplastina, a famosa salmourazinha. A gente vai utilizar um reagente no laboratório, que ela é feita, essa tromboplastina, ela é extraída de cérebro de coelho. Você pega o coelho, retira o cérebro, tritura, depois você desidrata aquele triturado e fica só o pozinho. Aquele pó é rico em tromboplastina. Então, se alguém que tiver um coelho em casa, que ama muito, leva lá para o laboratório para a gente extrair tromboplastina dele, tá bom? Então, a via intrínseca e a extrínseca, elas têm como finalidade gerar o complexo ativador de protrombina. Então, ela vai agir aqui, ó, tanto a via intrínseca quanto a extrínseca, ela vai gerar esse complexo aqui, ó, 10 ativo, cálcio, fator 5 e os fosfolipídios, que vão gerar um complexo que vai ativar a protrombina. Tanto a via intrínseca quanto a via extrínseca vão produzir esse complexo ativador de protrombina. Então, a partir do fator 10, entra em ação a via comum. Então, da via extrínseca e intrínseca, elas afunilam e dão origem à via comum, que tem a finalidade de ativar a trombina. A trombina, então, vai polimerizar o fibrinogênio, dando origem à malha de fibrina. Então, como que em laboratório a gente avalia essa via intrínseca e a via extrínseca? A via intrínseca eu avalio por um exame chamado de TTPA, ou tempo de tromboplastina parcialmente ativado. Como que eu vou avaliar essa via do paciente? Eu vou ativar a via extrínseca, utilizando tromboplastina parcialmente ativada. Então, eu ativo isso aqui com reagente e verifico como que a via intrínseca do paciente está funcionando. Tá? Como que eu avalio a via extrínseca? Eu vou ativar a via intrínseca do paciente com reagente e ver a via extrínseca funcionando. Eu utilizo protrombina para ativar a via intrínseca. Como que eu avalio a via comum? Um teste chamado de tempo de trombina, que vai avaliar o processo de ativação da trombina e conversão do fibrinogênio em fibrina. Tá? Então, são exames laboratoriais que eu consigo avaliar a potência da via intrínseca, da via extrínseca e da via comum e ver qual etapa está deficitária, tá bom? Então, antes de falar sobre a quarta etapa, vamos abrir novamente para pergunta, se alguém tiver alguma pergunta. Tá dando para acompanhar? Sim? Não? Tá de boa? Davi, tem alguma pergunta? Welly, Marla? Não, professor. Tá de boa? Tô falando muito rápido? Tá compreensível? Sim, eu sei que são coisas que muitas coisas vocês já viram durante a graduação, né? Você já tem uma noção desse processo todinho, eu só estou incrementando com algumas informações que são pertinentes. Estou falando do processo, mas estou fazendo um link ali com os exames laboratoriais que a gente vai fazer para avaliar essas etapas da hemostasia, tá bom? A gente vai fazer por exemplo, lá para a formação do tampão plaquetário, a gente vai fazer um teste chamado de tempo de sangramento. Ele é bem fácil de fazer. Você faz uma pequena lesão na orelha e vai contar quantos minutos demora para o sangue estancar, para você ver se esse processo de formação do tampão plaquetário está eficiente. Tá bom? A gente vai fazer também esses testes de TTPA e TP para avaliar a cascata. A gente vai fazer também o teste de retração do coágulo e outros testes da hemostasia. Tá bom? Tranquilo?
Alguma dúvida? Vamos para o nosso intervalo, então, de 15 minutinhos, só para a gente dar uma esticada nas pernas, tomar uma água, e já já a gente volta, tá bom? 15 minutos, depois a gente volta para encerrar o assunto. Até mais.
Vamos lá, galerinha, para a nossa última parte do encontro de hoje à noite. Nós vamos, então, falar das últimas duas etapas do processo de coagulação. Então, essa coagulação, essa cascata, ela pode ser estimulada tanto por lesões teciduais, né, pela expressão de colágeno e também pela liberação de substâncias dos tecidos lesionados, que vão estimular a tromboplastina a se ativar, né, convertendo então a protrombina em trombina, e, por sua vez, a trombina ativada converte o fibrinogênio em malha de fibrina. A protrombina e outros componentes da cascata são sintetizados no fígado a partir da vitamina K. Então, nós temos vários fatores que a trombina influencia. A trombina é uma proteína versátil, ela age em diversas etapas da cascata, potencializando outros fatores, como o fator 5, o 8, o 9, o 13, a própria protrombina, e também um mecanismo de retroalimentação negativa chamado de trombomodulina. Né, em diversos outros fatores, como o fator 5, fator 8, a trombomodulina, o fibrinogênio e também o fator 13. Com relação à trombomodulina, ela vai estimular a produção de proteína C e proteína S, que são antiagregantes plaquetários. Nessa imagem, nós temos o nome de cada fator da cascata de coagulação. São representados em números romanos, mas cada um desses números romanos representa uma substância, que na sua maioria são proteínas. Então, nessa tabela, nós temos o nome dessas substâncias, dessas proteínas, e de onde elas participam. Se é da via extrínseca, se é da via intrínseca, se é da via comum, exceto aí o cálcio, que é um íon e não é uma proteína, é o fator 4, e ele participa de todas as etapas, tanto extrínseca, quanto intrínseca, quanto via comum. E aí eu abro um parêntese para o cálcio, que eu já falei dele, mas também dos fatores antihemofílicos, que são proteínas que estão ausentes ou defeituosas em indivíduos com hemofilia. Então, a ausência do fator 8, ou deficiência do fator 8, gera hemofilia do tipo A, e então esse paciente ele precisa repor esse fator anti-hemofílico no hemocentro. A hemofilia do tipo B é a ausência ou deficiência do fator 9 da cascata, que deve ser reposta também no hemocentro. A hemofilia do tipo C é a deficiência do fator 11, e a hemofilia do tipo D, fator 12. Então, essa hemostasia, ela é comandada por dois braços, né, a via intrínseca, que é um processo lento, mas que se inicia com a ativação do fator 12. Ele é ativado pela exposição do colágeno lá naquela parede vascular lesionada. Já a via intrínseca, ela é um processo rápido, que se inicia com a liberação do fator tecidual e também de outros tecidos que sofreram lesões. E é ativado pelo contato com o tecido lesionado. As etapas finais, tanto da via extrínseca quanto da via intrínseca, são a via comum, que é a formação do complexo ativador de protrombina, que vai converter protrombina em trombina ativada. E aí, por sua vez, a trombina ativada converte fibrinogênio em fibrina e estabiliza as ligações da malha de fibrina. Então, às vezes, o aluno pergunta, professor, qual é a via mais importante? As duas são importantes. Elas são complementares. Uma é rápida, a outra é lenta, mas ao mesmo tempo que a rápida ela é fraca, a lenta é forte. Então, os pontos positivos de uma complementam os pontos negativos da outra.
e elas trabalham em conjunto. Então, a hemorragia, quando ela é causada por um defeito no fator intrínseco, né, na via intrínseca, ela é mais grave, porque essa via intrínseca ela é mais forte, quando comparado com o defeito na via extrínseca. Por isso que a via intrínseca ela é mais controlada, ela tem mais etapas, para evitar uma ativação disseminada, que vai gerar um dano muito maior do que uma ativação descontrolada da via extrínseca. E aí essa cascata ela é regulada por substâncias anticoagulantes, como, por exemplo, a antitrombina, né, a heparina, a proteína C e a proteína S, além da própria plasmina, que vai degradar essa malha de fibrina e fazer a dissolução do coágulo. Então, aqui nós temos um mecanismo de ativação anticoagulante. Então, quais são os anticoagulantes produzidos pelo nosso corpo? A antitrombina, que vai bloquear o efeito da trombina, a heparina, que potencializa a antitrombina 3 e também atua inibindo os fatores 9, 10, 11 e 12. A proteína C, que inibe os fatores 5 e 8. E a proteína S potencializa a proteína C. E a plasmina, que faz a dissolução do coágulo. A quarta etapa da hemostasia é a retração do coágulo. É quando as plaquetas elas alteram o seu citoesqueleto e aproximam essas células, aumentando assim a força do coágulo e a força da malha de fibrina. Então, entre 20 a 60 minutos após a formação do coágulo, ele entra em retração e ele pode reduzir até mais da metade do seu tamanho. A gente faz isso em laboratório, a gente coloca o sangue para coagular e à medida que esse coágulo ele vai retraindo, ele vai liberando soro. A gente vai medir esse soro expelido pelo coágulo para verificar o tamanho da retração desse coágulo. Então, quem é responsável pela retração do coágulo? As plaquetas, porque elas têm filamentos de proteínas contráteis, como miosina e actina, no seu citoesqueleto. Então, a ativação dessas proteínas gera uma retração do tamanho das plaquetas, uma barra de placação do coágulo. Tudo bem, pessoal? Está conseguindo me acompanhar? Está tendo uma oscilação aqui na internet. E aí talvez vocês tenham uma qualidade um pouquinho reduzida do sinal. Então, qual a aplicabilidade desse teste da retração do coágulo? É um teste que avalia o funcionamento e a quantidade das plaquetas, e ele pode sofrer interferência da quantidade das plaquetas, ou seja, quanto menor a quantidade, menor a retração. O funcionamento das plaquetas, quanto menor, quanto mais precário o funcionamento das plaquetas, menor a retração. O hematócrito, porque o coágulo ele é formado também por hemácia, então quanto menor a quantidade de hemácia, isso pode interferir na retração. E também a concentração de fibrinogênio, que vai implicar numa malha de fibrina mais fraca. Então, esse teste ele avalia a capacidade das plaquetas em retrair o coágulo após a formação dos mecanismos hemostáticos. E o coágulo nada mais é do que a junção das células do sangue envoltos por uma malha de fibrina. E por último, para fechar a noite, a fibrinólise, que é a última etapa. Então, a fibrinólise é um processo em que ocorre
são controlados por substâncias ativadoras e inibidoras, que têm como finalidade quebrar a malha de fibrina e dissolver esse coágulo para que ele dê lugar, então, ao processo de reparo tecidual. Ela é iniciada pela ativação do plasminogênio, que vai ser convertido em plasmina, e também por ativadores de plasminogênios. Esses ativadores são produzidos pelas células internas dos vasos sanguíneos, o endotélio, pelo fígado e pelos rins. Essa plasmina, ela funciona como uma enzima proteolítica, que vai quebrar os filamentos da malha de fibrina, liberando, então, os elementos figurados que foram sequestrados pelo coágulo. Além de neutralizar ou inibir a ativação de mais fibrinogênio, mais protrombina e também de fatores 5, 8 e 12 da cascata. Essa plasmina ativada, ela é rapidamente inativada por uma outra substância chamada de alfa-2 antiplasmina, que limita essa degradação do coágulo apenas naquele local, porque se essa plasmina continuar ativada, ela pode promover efeitos hemorrágicos disseminados. Os ativadores de plasminogênio também são liberados em estímulos a agentes vasoativos, em condições de oclusão venosa, elevação da temperatura corporal, por isso que esse ativador de plasminogênio pode ser alterado em atividade física, em casos de febre também. Esses ativadores são rapidamente também inativados pelo fígado e pelas células do vaso sanguíneo. E em condições de doença hepática, por conta do mau funcionamento do fígado, isso pode gerar uma alteração na atividade fibrinolítica, gerando coágulos ou hemorragias disseminadas. Um importante inibidor desse ativador de plasminogênio, um importante inibidor da plasmina é o ativador de plasminogênio 1, que quando presente em altas concentrações, ela pode gerar doenças da coagulação, como trombose venosa profunda, doenças coronárias e infarto do miocárdio. Então, aqui nós temos o esqueminha que mostra o plasminogênio sendo convertido em plasmina através do ativador tecidual de plasmina. Esse ativador tecidual de plasmina, ele vai ser inibido pelo inibidor do ativador de plasminogênio 1. Essa plasmina, então, vai ser também inibida, né, pela alfa-2 antiplasmina. E o que faz, então, esse plasminogênio? Quebra a malha de fibrina. Esse plasminogênio é convertido em plasmina pelo ativador de plasminogênio e gera, então, a degradação do coágulo. Então, aqui, novamente, o ativador de plasminogênio tecidual converte o plasminogênio em plasmina, e essa plasmina, além de degradar a malha de fibrina, vai inibir também outros fatores da cascata, como fibrinogênio, protrombina, fator 5, 8 e 12. Então, só para resumir a hemostasia, os 5 passos. Primeira etapa, ocorre o espasmo vascular. Então, aquele vaso sanguíneo lesionado, ele vai sofrer vasoconstrição. Então, a lesão do vaso sanguíneo induz a contração do músculo liso na parede do vaso. Essa contração tem a finalidade de reduzir o fluxo sanguíneo naquele local. Essa contração, ela é influenciada tanto por estímulos nervosos, pelos nervos ali, pelos neurônios, pelas terminações nervosas, dos neurônios motores, dos neurônios sensoriais, quanto pela liberação de tromboxano A2, liberado pelas plaquetas, que também vão comandar essa primeira etapa da hemostasia. Na segunda etapa, é a formação do tampão plaquetário. Então, as plaquetas elas vão se aderir ao fibrinogênio
por intermédio de uma proteína adesiva, que é o fator de von Willebrand, que funciona como uma espécie de cola para se ligar essas plaquetas ao colágeno. Depois da ligação, essas plaquetas liberam seus grânulos ricos em ADP e tromboxano e vão atrair novas plaquetas para formar, então, esse tampão plaquetário. Depois que esse tampão plaquetário é formado, as plaquetas e os tecidos lesionados induzem a ativação das vias extrínseca e intrínseca da cascata, que tem a finalidade de ativar a protrombina, e a trombina ativa, então, converte fibrinogênio em fibrina. Então, a cascata de coagulação é um processo complexo que envolve a ativação sequencial de vários fatores da cascata, como a gente já viu nos slides anteriores. Existem duas vias de ativação, a via intrínseca e a via extrínseca. Ambas levam a uma via comum, que é a formação do complexo ativador de protrombina, que tem a finalidade de ativar essa trombina e, por consequência, converter fibrinogênio em fibrina, formando assim o coágulo sanguíneo. A quarta etapa é a retração do coágulo. Acontece quando as plaquetas elas modificam o seu citoesqueleto, né, e tem a finalidade de aproximar as bordas da lesão tecidual, melhorando assim a velocidade de cicatrização. E a quinta etapa é o processo de lise desse coágulo. Esse coágulo ele precisa ser removido para dar espaço à cicatrização. Então, acontece quando, em poucos minutos também, ocorre após a formação do coágulo, o plasminogênio que está retido no coágulo, ele começa então a ser ativado através da ação do ativador de plasminogênio tecidual, que transforma o plasminogênio em plasmina, e essa plasmina vai degradar a malha de fibrina, dissolvendo assim o coágulo. Então, existem algumas doenças que estão relacionadas com a alteração dessas etapas da hemostasia. Condições de hipercoagulabilidade, quando o indivíduo ele produz mais substâncias procoagulantes do que anticoagulantes, gerando um desequilíbrio nessa hemostasia, deixando o sangue mais propenso a formar um coágulo. E existem também enfermidades hemorrágicas, quando o indivíduo produz mais substâncias anticoagulantes do que procoagulantes, e desequilibrando também o equilíbrio da balança da hemostasia para uma propensão à hemorragia. Então, exemplo de doenças de cunho trombótico, hemorrágico, a trombocitopenia, que é uma condição em que há uma redução do número de plaquetas. Uma dessas condições é a púrpura trombocitopênica, em que é resultante de uma ação de autoanticorpos que reconhecem e destroem as próprias plaquetas do organismo, e como consequência o paciente ele vai apresentar petequias, que são hemorragias puntiformes, que lembram picadas de mosquito, como exemplificado aí na imagem, e manchas arroxeadas pelo corpo, né, as equimoses. A hemofilia, que é uma doença genética, no caso da hemofilia clássica do tipo A, é uma deficiência do fator 8, uma proteína da cascata de coagulação, que dependendo do comprometimento dessa proteína, pode gerar uma hemorragia de grau variado. Se o comprometimento for baixo, a hemofilia vai ser branda, mas se o comprometimento for grave, a hemofilia vai ser grave também. A deficiência do fator de vitamina K impede, né, ou reduz a síntese hepática de vários proteínas da cascata de coagulação, como os fatores 7, 9 e 10, gerando hemorragias severas. E a doença de von Willebrand, que é um defeito na síntese do fator de von Willebrand, que funciona como proteína adesiva, propiciando assim a formação da adesão plaquetária. Já as doenças de cunho coagulativo, nós temos aí a aterosclerose, que é uma doença inflamatória da parede do vaso, que causa obstrução gradativa
decorrente do acúmulo de gorduras na parede do vaso, gerando placas ateromatosas. O diabetes também é uma doença hipercoagulativa, que o paciente ele tem maior predisposição a gerar eventos trombóticos, aumentando o risco de insuficiência aguda do miocárdio, acidente vascular encefálico e trombose venosa. Doenças malignas, como neoplasias, decorrente de metástases tumorais por via hematogênica, também podem aumentar a chance do indivíduo formar um coágulo. Essas células neoplásicas estão agregadas às células plaquetárias e podem formar obstrução de vasos. E a própria trombose, que é decorrente de um coágulo anormal, que pode se desprender e obstruir vasos importantes do cérebro, dos rins e de pulmões, gerando uma complicação dessa trombose. Aqui nós temos alguns testes da hemostasia, que nós utilizamos em laboratório, como agregação plaquetária, o doseamento dos fatores da cascata, TTPA, ATP, tempo de sangramento. Nós vamos fazer alguns desses testes em laboratórios. Então, só para concluir, né, quando eu tenho, por exemplo, um paciente com tempo de protrombina prolongado, o que eu posso pensar desse paciente? Esse tempo de protrombina prolongado, ele pode ser causado por condições hereditárias, como a deficiência do fator 7, que é um fator da via extrínseca, avaliado pelo tempo de protrombina, ou por quadros adquiridos, como, por exemplo, o uso de cumarínicos, que são anticoagulantes, que bloqueiam ali a via extrínseca, uma doença hepática, que reduz a produção de vários fatores da cascata, como o fator 7, deficiência de vitamina K, que também diminui a produção de vários fatores, inclusive da via extrínseca, ou a presença do inibidor adquirido do fator 7. Agora, quando o indivíduo apresenta ao mesmo tempo TTPA, apresenta o TTPA prolongado, o que pensar? Pode também ser quadros hereditários. Esses quadros hereditários, eles podem se manifestar com presença de hemorragia, como, por exemplo, as hemofilias do tipo A e B, a deficiência do fator 11 e a doença de von Willebrand. Mas pode ser um quadro hereditário sem manifestação de hemorragia, como deficiência do fator 12, a deficiência de pré-calicreína e também deficiência de cininogênio. Pode ser também quadros adquiridos, como o uso de heparinas. Lembra lá que a heparina, ela bloqueia algumas enzimas importantes, algumas proteínas da via intrínseca. O anticoagulante lúpico, que é uma proteína produzida em indivíduos com lúpus eritematoso sistêmico. E o inibidor adquirido do fator 8, 9 ou 11, que são proteínas importantes da via intrínseca da cascata, que é avaliado pelo TTPA. Agora, quando o indivíduo tem tanto o TP quanto o TTPA prolongados, o que pensar desse paciente? Também podem ser quadros hereditários, como deficiência do fator 5, 10, 12, ou o paciente ele tem baixa produção de fibrinogênio, uma condição chamada de fibrinogenemia, baixa quantidade de fibrinogênio no sangue, ou a ausência de fibrinogênio no sangue, que é chamada de afibrinogenemia. Todo termo médico que tem nível de glicose no sangue. Potassemia, níveis de potássio. Quando eu digo hipernatremia, é o excesso de sódio na corrente sanguínea, tá? Então, lembrem-se desse macete. Tudo que termina com semia significa níveis sanguíneos. Tudo que termina com úria é eliminação pela urina. TTPA e TP prolongados também podem ser de quadros adquiridos, como, por exemplo, coagulação intravascular disseminada, doença hepática, deficiência de vitamina K, o uso de anticoagulantes como aspirina, né, cumarina, o uso de heparina, que é um outro anticoagulante, ou inibidor adquirido do fator 12 e 5.
E quando o paciente apresenta o tempo de sangramento prolongado, o que pensar? Primeira coisa que a gente deve perguntar, o paciente ele faz uso de ácido acetilsalicílico ou algum outro medicamento anti-inflamatório? Se a resposta for sim, com certeza se deve interromper esse uso de nenhum anti-inflamatório que possa interferir na coagulação do sangue. É importante, então, fazer a contagem de plaquetas. Se o paciente tiver uma contagem de plaquetas diminuída, é investigar o que está causando essa redução de plaqueta. Se tiver normal, é importante analisar as funções hepáticas e renal. Então, a gente vai fazer AST-ALT, fosfatase alcalina, gama-glutamiltransferase, bilirrubinas totais direta e indireta, e os fatores renais, marcadores renais, ureia e creatinina. Se tiverem anormais, com certeza isso é a causa do TS prolongado, ou doença hepática ou renal. Mas se tiver normal, a gente precisa pesquisar outras doenças, como doença de von Willebrand, ou plaquetopenias, ou doenças das vasculações, da vascularização, como as vasculopatias. Redução do número de plaquetas. O que a gente deve pensar? A gente vai analisar o sangue desse paciente, a lâmina de sangue. Se nessa lâmina de sangue eu evidenciar a presença de grumos de plaquetas, isso pode ser em decorrência da coleta de EDTA. Então, o que se deve fazer? Deve-se coletar com citrato, porque isso pode ser causado por uma pseudotrombocitopenia, formação de agregados plaquetários. Mas, se no esfregaço sanguíneo eu evidenciar a presença de plaquetas de tamanho aumentado, como macroplaquetas, será se isso não é decorrente do turnover, ou seja, essas plaquetas grandes, elas são destruídas muito rapidamente? Será se não é isso que está reduzindo a quantidade de plaquetas no sangue? Porque isso pode ser uma causa de púrpura trombocitopênica idiopática ou uma coagulação intravascular disseminada. Se for visualizado evidências de hemólise, como, por exemplo, pedaços de hemácia, que são os esquizócitos, pode ser uma condição como púrpura trombocitopênica trombótica ou síndrome hemolítico urêmica. Mas se não houver esquizócitos, pode ser uma doença de Evans ou hemoglobinúria paroxística noturna, que é uma anemia hemolítica, mas é uma anemia hemolítica extravascular. Então, não são visualizados esquizócitos. A púrpura trombocitopênica trombótica e a síndrome hemolítica urêmica são hemólises intravascular, no vaso sanguíneo. Então, eu vou ver fragmentos de hemácias no sangue. Também eu posso evidenciar alterações de hemácias e leucócitos. Então, é importante, se eu analisar alteração de hemácias e leucócitos, avaliar a medula óssea do paciente, porque pode ser uma condição de aplasia medular, ou uma infiltração de medula, ou uma leucemia, ou uma síndrome mielodisplásicas. Certinho, pessoal? Tranquilo? Essa última parte da aula, como é a parte de medicamentos, não é foco